começar essa mensagem lendo Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbio 16, 3 diz assim, ó: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor, olha só, as tuas obras, certo? Tudo que você vai fazer. Agora, os teus pensamentos, quando você confia no Senhor, quando você entrega ao Senhor, o que é que vai acontecer? Eles serão estabelecidos, certo? Ou seja, toda obra que você for fazer, se você entregar na mão do Senhor, se você colocar o Senhor como prioridade, se você colocar o Senhor como em primeiro lugar, pode ter certeza que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, certo? E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Não faça isso com o seu futuro. O que eu não devo fazer com o meu futuro? O que eu não posso fazer com o meu futuro? Já que eu estou construindo o meu futuro, certo? A partir de agora, né? Porque o passado não volta mais. Tudo que nos resta é o presente, né? O hoje e o futuro, certo? E o que eu tenho que fazer, pastor, para construir um futuro melhor, certo? Bom, eu vou falar o que você não pode fazer com o seu futuro, certo? E não se esqueça, você constrói o seu futuro a partir do seu presente. A partir de agora, você está construindo o seu futuro. Então, a primeira coisa que você não pode fazer com o seu futuro no seu presente é o seguinte: sementes erradas, certo? Sementes erradas. Lançar sementes erradas no solo da sua vida. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós temos na Bíblia o que nós chamamos, e a Bíblia que chama, né? No caso não é a gente, na realidade é a Bíblia que chama, né? A lei da semeadura. Está lá em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7 fala da lei da semeadura. E o que essa lei nos ensina? Gente, a lei nos ensina o seguinte: que tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então você tem que ter muito cuidado. Por isso que o primeiro ponto é esse, né? Sementes erradas. Qual é a semente que você está plantando no solo da sua vida? Qual é a semente que você está plantando agora, nesse exato momento, no solo da tua vida e do teu futuro, certo? Então, tudo que o homem faz, grava isso, gente, tudo que a pessoa faz, o homem, a mulher, seja lá quem for, tudo que o ser humano faz, ele colhe. Existe a lei da semeadura, certo? E não tem como, certo? Às vezes as pessoas elas querem colher, né? Elas querem colher coisas boas, quando muitas vezes está colhendo coisas ruins. E muita gente fica assim chateado, fica frustrado, exatamente, porque, sabe, ele está esperando uma colheita diferente, né? Mas às vezes a pessoa se esquece do que ele plantou lá atrás, certo? Só tem uma forma de você mudar essa colheita. Como é que eu posso fazer? Mudando a semente. Então, quando você muda a semente, você vai ter uma colheita diferente. Quando você muda a semente, o que vai acontecer? Você não vai mais colher aquilo que você plantou. Você vai colher, certo, bons resultados na sua vida, certo? E aí, o que vai acontecer? Escuta bem o que eu vou falar. Porque em cima disso, tem muita gente também que tem um complexo de inferioridade. Tem muita gente também que desenvolve o vitimismo na sua vida. A pessoa sempre se coloca na posição de vítima, certo? A pessoa fala assim: eu tô pagando aquilo que eu fiz lá na minha infância, aquilo que eu fiz lá na minha adolescência, aquilo que eu fiz na minha mocidade. Aí já vira uma outra história, entendeu? É o chamado vitimismo, né? Ele sempre se coloca na posição de vítima, certo? E aí não se permite avançar na vida, certo? Porque automaticamente essa pessoa entra dentro de um cativeiro espiritual. Então aprenda isso na sua vida e guarde isso no teu coração, certo? Você pode até ter plantado coisas que não foi muito boas, mas não significa que tu vai ter que colher para sempre. Porque toda colheita, escuta o que eu vou te falar, toda plantação, melhor dizendo, certo? Tem o período da colheita, mas tem um período de cessar essa colheita. Ela tem que cessar, certo? Só tem uma forma de você cessar a colheita ruim que você colhe hoje, é plantando uma semente nova. E não se permitindo entrar no caminho do complexo de inferioridade e do vitimismo. O que é complexo de inferioridade? A pessoa que não se acha capaz.
A pessoa que acha que ela não tem direito de ter uma vida melhor, certo? De avançar na vida, de conquistar. Por quê? Porque ela, sabe, ela se coloca o tempo todo ali naquele complexo. O que significa complexo? Coisas que acaba, sabe, embaralhando a mente, o coração, certo? A pessoa se sente mal e aí vai embora. Você não pode, sabe, se permitir que isso venha assumir a sua vida, o comando da sua vida. Grava isso que eu estou te falando. Uma coisa errada, um fracasso, uma derrota que aconteceu na tua vida, não determina quem você vai ser e nem o teu futuro. Grava isso que eu estou te explicando. Um fracasso, uma derrota, uma semente ruim que você plantou, não determina o teu futuro. Certo? Só se você permitir. Porque o que determina o teu futuro é o teu presente, é o agora. Se você sai dessa zona, né, de complexo de inferioridade, que é o que eu estou te explicando, né, nunca consegue, não se acha capaz, não pode vencer e tal. E o vitimismo, né, que é um pouco diferente, é se colocar na posição de coitado o tempo todo, que não pode, que não consegue, que ninguém me ajuda. Se você sair dessas duas fases na sua vida, certo? E começar a plantar a semente correta, começar a ter foco no seu futuro, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que você vai vencer na vida. Você sabia disso? E vou te falar mais, olha, isso é muito sério que eu vou te falar. Observa bem, você realmente tem que deixar isso, sabe? Essa questão do complexo de inferioridade e de vitimismo, sabe por quê? Porque complexo de inferioridade e vitimismo são pessoas que gostam de chamar a atenção. Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que gostam disso? É porque, tipo assim, né? Como chama a atenção, então todo mundo fica ali olhando, todo mundo fica, sabe, sentindo pena, sentindo, sabe, e às vezes, gente, isso é incrível, né? Mas é verdade. Tem gente que gosta disso. Só que assim, né? Ele chama a atenção, mas também não cresce, né? Ele chama a atenção, mas nunca se desenvolve, porque sempre, sabe, precisa de uma mão, precisa de alguém ali para fazer alguma coisa por ela, por ele, sabe? E não é isso. E não é isso que vai mudar uma colheita na sua vida. Eu vou te falar mais. Nunca penso que é tarde demais, certo, pastor? É tarde demais. Não, nunca é tarde demais. Esqueça isso. Não é tarde demais, certo? Nunca é tarde, certo, para você ter felicidade. Nunca é tarde para você dar a volta por cima. Nunca é tarde para você começar um novo negócio. Nunca é tarde para você, certo, começar a desenvolver a tua vida pessoal, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, até mesmo a tua vida sentimental. Gente, nunca é tarde. Você precisa parar com esses complexos na sua vida. Deus te fez como coroa da sua criação. Muitas coisas que aconteceram, de fato, foi falta de sabedoria, foi de falta de direção de Deus na sua vida. Mas você não pode entrar nessa zona de complexo de inferioridade e de vitimismo, certo? Tentando justificar um erro. É melhor nem justificar. Faça isso que eu estou te falando. Comece novamente. Comece de novo. Plante a semente certa na sua vida e muita coisa vai melhorar na sua vida, certo? Se liberte, se liberte. Tem muita coisa que aconteceu no teu passado que te prende. Vou te falar uma coisa. Para mim, o segundo ponto, senão eu não vou sair desse primeiro. Gente, em relação ao passado, se tu não deixar o passado, ele nunca vai te deixar. Escuta o que eu estou te falando. Se tu não deixar o passado, ele não vai te deixar. Ele não vai sair da tua vida. Porque aconteceu isso, esquece o que aconteceu, como aconteceu, perdoa, libera e vive a tua vida. Porque você continua plantando sementes de amargura, semente de tristeza, semente de derrota, lembranças negativas, e isso acaba com o teu futuro. Você já percebeu? Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que tudo que eu estou falando, você tá tendo consciência disso. Você já percebeu que tu já perdeu muitos anos da tua vida? Muitos anos da tua vida presa nas coisas que aconteceram e você não consegue plantar uma semente nova na sua vida? Você tem que parar com isso. Muda isso na tua vida, certo? Sabe? Olhar para Cristo. Rapaz, eu vou embora, eu vou prosseguir, eu tenho que continuar. Eu tenho que
prosseguir na vida. É isso que eu tenho que fazer, certo? Porque é isso que vai fazer a diferença. A segunda coisa que você não pode fazer com o seu futuro. Não faça isso com o seu futuro. O que eu não posso fazer, pastor? Palavras negativas. Palavras negativas, gente, palavras negativas. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Olha só, gente, tem gente, isso é tão sério, isso é tão sério, que tem gente que ele mesmo fala mal, ele lança uma palavra negativa para ele mesmo. Como é que pode uma pessoa, ela lançar uma palavra negativa para ela mesma? Como é que pode? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, gente. Palavra tem poder. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Tipo pessoa assim, eu sou burro. Eu sou um idiota. Eu não tenho capacidade. Eu não nasci para isso. Gente, como assim? Isso é palavra negativa. Palavra negativa. Ela tem poder no mundo espiritual. Eu não vou ser feliz. Né? Tem um monte de gente solteiro aí. Eu não vou casar nunca. Eu não nasci para isso. Eu não vou conquistar. Eu não posso. Gente, isso é palavra negativa. E as palavras, ela tem poder. Exatamente, ela tem poder. A Bíblia diz que a palavra, Provérbios 18, 21, já até disse aqui para você o texto, né? A palavra diz que a morte e a vida, quanta gente mata o seu sonho com a sua própria boca? A morte. Você tem um sonho, mas se você lança uma palavra negativa no teu sonho, como é que você vai vencer? Como é que você vai conseguir? Como é que você vai alcançar? Certo? Então, tu tem que vigiar. Grava isso que eu estou te falando. Eu tenho certeza que a maior parte que está aqui são cristãos. Grava isso que eu estou te explicando. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. E os sonhos são realizados mediante a fé. Você não precisa estar vendo as coisas como você queria ver para começar a profetizar, para começar a declarar palavras. Quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, Jesus viu Lázaro vivo. Todo mundo estava vendo ele morto. Jesus viu ele vivo, tanto que ele disse, tira a pedra, e disse, Lázaro, vem para fora. O apóstolo Paulo ensina que nós andamos por fé e não por vista. É isso que é o grande problema das pessoas. Elas enxergam a derrota, elas enxergam os problemas e elas continuam declarando somente as coisas ruins. Elas não conseguem entender que a vida é espiritual, que o justo, diz a palavra, já vai viver pela fé. Então ela consegue somente viver no natural e não no sobrenatural. Se você for olhar a Bíblia, gente, se você for olhar na Bíblia, grava isso que eu estou te explicando aqui porque é muito importante. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que as maiores conquistas aconteceu no sobrenatural e não no natural. As coisas aconteceram, os grandes milagres, as grandes conquistas foram no sobrenatural, não foi no natural. Por exemplo, lembra a passagem do Mar Vermelho? Deus disse, estende a vara. Como assim estender a vara? Para que eu vou estender a vara? Deus não disse que ia abrir o mar para ele, não. Ele disse assim, o que tu faz aqui? Levanta daqui, vai ali e estende a vara. E diz para o povo marchar. Ele não disse que ia abrir o mar. Ele disse para estender a vara. Foi o que Moisés fez. Ele estendeu a vara. Quando ele estendeu a vara, é que o mar se abriu. Lembra do caso de Josué? Eu já falei aqui várias vezes, certo? Josué, Deus disse, Josué, levanta, tem bom ânimo, esforça-te. Pega esse povo e começa a rodear essas muralhas durante 6 dias. No 7º dia tu vai rodear 6 vezes e mais uma. Tu vai rodear 7. Depois no final tu grita. Gente, lê o texto. Ele não diz, depois que tu gritar, eu vou derrubar todas as muralhas. Ele não disse isso não. Tu consegue entender isso? Você consegue imaginar isso? Deus falar para você, fica rodeando aqui durante 6 dias, no 7º tu dá 7 voltas e depois tu grita. Só isso. Tu ia fazer isso? Você está entendendo, gente? Então assim, ó.
O mundo espiritual ele se move por fé. O mundo espiritual se move por palavra profética. Você tem que ter muito cuidado. Sabe quando você tem um filho que ele é viciado e você fala assim, esse filho, isso vai morrer nas drogas, eu entrego ele na mão de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Não fale isso. Declaro, o meu filho vai ser salvo, o meu filho vai ser liberto, o meu filho vai ser um pregador do evangelho, a minha filha vai ser liberta. A minha filha, eu tive o meu filho para Deus e não para o diabo. A minha família é de Deus. É isso que você tem que falar. Palavras proféticas. Estou vendo tudo o contrário, pastor. Palavra profética. Declaração no mundo espiritual. Você está mandando uma palavra no mundo espiritual que vai ter poder sobrenatural de Deus. É isso que você tem que entender. Palavra profética. Declarar, mesmo sem você estar vendo, você declara vida, você declara cura, você declara salvação, você declara libertação, você declara transformação. Sabe, gente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro a libertação do meu esposo. Eu vejo, mas ele chega, sabe, alcoolizado, e não, mas eu declaro, eu ainda vou ver ele servindo ao Senhor do meu lado ali na cadeira da igreja, dentro do templo do Senhor. Gente, você tem que declarar a palavra profética. Exatamente isso. Sabe? Olha a vida de Jó. Para me fechar, que é para mim ir para o terceiro ponto. Gente, e Jó? Já pensou se Jó fosse usar a palavra negativa na vida dele? Jó, tu tá aí, rapaz, porque tu tem que confessar pecado. Eu acho que eu tô em pecado mesmo, olha. Eu acho que eu tô em pecado mesmo. Rapaz, né? Será que eu tô em pecado? Gente... Poxa, o cara tinha consciência, sabe? Ele tinha integridade, ele sabia como ele andava. Então tu tem que ter cuidado, sabe? Olha como é que esse homem, gente, Jó nos dá uma lição, meu Deus do céu. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, que por certo ele vai se levantar em meu favor, que por certo ele vai agir na minha vida, certo? Ainda que, sabe, a minha carne se consuma toda, mas nos meus ossos eu ainda vou glorificar o nome do Senhor. Eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Gente, ele estava dizendo que aquilo era plano de Deus. Nenhum dos teus planos. Sabe por quê? Ele acreditava que a vida dele estava na mão de Deus. Então ele não ficava declarando palavra de derrota, de fracasso, de miséria, de desgraça. Mesmo ele olhando para o seu estado, ele declarava vida. Ele exaltava o nome do Senhor. Gente, que coisa poderosa. Hoje, o Senhor está dizendo para você. Hoje o Senhor está dizendo para você. Olhe bem para mim aqui. O Senhor está dizendo para você. Não abra sua boca para lançar palavras negativas no solo da sua vida e da sua família. O Senhor está mandando eu falar isso aqui hoje. Deus está hoje falando com pessoas aqui. Essa semana mesmo tem pessoas que falaram palavras negativas, e você sabe disso, porque o Espírito Santo está falando ao meu coração, está dizendo para me falar para você. Essa semana tem pessoas que falaram palavras negativas. O Senhor está falando aqui, meu servo tem essa semana. E eu me entristeci, diz o Senhor. Peça perdão. Fecha mais essa boca. Te controla. Boca fechada. Quando for falar, palavras de vida. O cristão não anda por vista. O cristão anda por fé. É por fé que a gente anda. Não é pelo que os meus olhos estão vendo, mas é pelo que o meu coração e os meus olhos espirituais conseguem contemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, essa é a palavra do Senhor hoje para você. Eu teria mais um ponto, mas vamos deixar. Essa é a palavra. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor continue ministrando na tua vida. Não se esqueça, sementes, lei da semeadura.
Palavras também são sementes. Que você possa sair desse culto. E se você falou uma palavra assim, que você possa hoje falar: Senhor, me perdoa. Fale para o Senhor se você falou. Se é você essa pessoa, fale: me perdoa. Eu não quero isso para a minha vida. Me perdoa o que eu falei a respeito de mim mesmo ou a respeito de alguém. Me perdoa pela minha falta de sabedoria, pelo meu impulso. Porque hoje, escuta o que eu estou lhe falando, hoje o Senhor quer mudar a tua história. Gente, está muito forte a presença do Senhor aqui. Muito forte a presença do Senhor. Muito forte a presença de Deus. Hoje tem pessoas aqui que o Senhor está falando diretamente contigo. Ele está te dando livramento. Livramento, o Senhor está dizendo aqui. Livramento. Porque você falou uma palavra que Ele não se agradou. Mas peça perdão do Senhor. Peça perdão do Senhor. E diga para Ele: me perdoa, Senhor. Porque eu vou lançar a semente de vida. Da minha boca, Senhor, vai sair palavras de vitória. Mesmo que eu não esteja vendo com meus olhos naturais. Mas eu consigo enxergar, Senhor, pelos meus olhos espirituais. E eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive. Como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas. Não é algumas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você toma posse dessa palavra, eu peço para você escrever aqui no chat agora. Escreva aqui no chat. Escreva assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida.